Queridos, agora vamos continuar da questão 6. Vamos lá. Um plano inclinado forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Ao longo desse plano é lançado um bloco de massa de 2 kg com velocidade inicial v0, como indicado na figura. Qual a força de atrito em newtons que atua sobre o bloco para fazê-lo parar? Considere o coeficiente de atrito dinâmico igual a 0,2. Então, vamos primeiro anotar os dados que temos à nossa disposição. A massa do bloco é 2 kg e o coeficiente de atrito é 0,2. Vamos lá. Ele quer saber qual a força de atrito que atua sobre o bloco para fazê-lo parar. A gente sabe que a força de atrito ela vai ser igual ao μ vezes a normal. Se for um atrito dinâmico, ele vai ser o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Se for uma força de atrito estática, vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Tanto que aqui ele diz coeficiente de atrito dinâmico. Então aqui a gente já sabe que é um atrito dinâmico que está atuando. Vamos fazer o diagrama de forças aqui? A gente sabe que tem a normal, né? Porque a normal está fazendo sempre 90 graus com a superfície. Tem aqui no eixo de movimento, né? O peso de x. Peso de x. Tem aqui no que a gente delimita como um eixo y, né? Na direção da normal. Esqueci até de colocar aqui o desenho. O peso de y. E a FAT? A FAT está agindo contra o movimento desse bloco. Esse bloco está subindo. Então, a FAT está aqui contrária a este movimento. Show! Que bonitinho, não é mesmo? Vamos lá. Aqui, para a gente descobrir a FAT, a gente precisa do μ e precisa da normal. A gente tem o μ? Tem. A gente tem a normal? Não, mas a gente pode descobrir. Aqui a gente sabe que esse bloco não sobe nem desce. Então, a normal e o peso y, PY, que a gente chama o peso decomposto no eixo y, eles são iguais. Então, a gente sabe que a normal é igual a P de y. Então, a normal vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes cosseno do ângulo aqui presente, né? Então, vai ser cosseno de 60 graus. Aqui, gente, vou continuar aqui no cantinho. A gente vai ter que a normal vai ser igual a massa do bloco, 2 kg, a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o cosseno de 60, que nada mais é do que meio. Então, aqui esse 2 corta com esse, a gente sabe que a normal é 10. Agora, com isso, nós podemos descobrir a FAT que está agindo nesse bloco. Aqui, a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito dinâmico, 0,2, vezes a normal, que é 10. Então, a gente sabe que a força de atrito vai ser igual a 2 newtons. Força de atrito é igual a 2 newtons. Aqui, letra A. Agora, questão 7. Considere a figura a seguir, na qual é mostrado um piloto acrobata fazendo sua moto girar por dentro de um globo da morte. Ao realizar o movimento de loop dentro do globo da morte, ou seja, percorrendo a trajetória ABCD mostrada acima, o piloto precisa manter uma velocidade mínima de sua moto, para que a mesma não caia ao passar pelo ponto mais alto do globo. Nessas condições, a velocidade mínima V da moto, de forma que a mesma não caia ao passar pelo ponto A, dado que o globo da morte tem raio de 3,6 metros, considere a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo. Na nossa última aula, que a gente falou sobre forças em trajetórias curvilíneas, a gente discutiu essa situação. O que acontece aqui? Primeiro, vamos analisar as forças que estão agindo nesse corpo, né? Eu tenho a normal para baixo e tenho o peso do objeto, que é para baixo também. Tudo bem. Vamos ver qual vai ser a força resultante desse objeto. Como aqui a gente está numa trajetória circular, a minha força resultante ela vai apontar para o centro. Essa
Essa minha força resultante ela é chamada de força centrípeta. Então vamos ver quais forças aqui apontam para o centro. A normal e o peso. Então a minha força resultante ela vai ser uma soma da normal e do peso, né? E essa minha força resultante nas trajetórias circulares que tem movimento uniforme, ela vai ser a força centrípeta, né? Que é a força que aponta para o centro da trajetória. A minha força centrípeta vai ser a normal mais o peso. Mas a gente observou nessas situações que quando o corpo está bem aqui em cima, a normal dele tende a zero. Então, aqui essa normal vai tender a zero. Então, a gente sabe que a força centrípeta ela é igual ao peso, né? Nessa situação aqui. Interessante. Então, eu vou aqui embaixo que tem um pouquinho mais de espaço, destrinchar essa situação. Eu tenho que a força centrípeta é igual ao peso. A força centrípeta é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Isso vai ser igual ao peso, que é massa vezes a gravidade. Então, eu corto massa dos dois lados. Então, eu tenho que velocidade ao quadrado é igual a g vezes r. Essa velocidade que está aqui ao quadrado, nesse quadrado pode passar para o outro lado como uma raiz. Então, eu tenho que velocidade é igual a g vezes r, raiz de g vezes r. Essa velocidade v aqui vai ser justamente a velocidade mínima para a moto passar aqui sem cair. Ótimo. Eu tenho a gravidade? Tem. Tem o valor do raio? Tem. Então, é só substituir. Eu tenho que isso aqui vai ser raiz de 10 vezes 3,6. Então, eu tenho que a velocidade vai ser igual a raiz de 36. Raiz de 36 é 6, né? Uma coisa que a gente presta atenção que é a unidade de medida, né? Essa gravidade estava em metros por segundo ao quadrado, meu raio em metros, então a velocidade vai ser 6 metros por segundo. Só que aqui todas as minhas opções estão em quilômetros por hora. Como que eu passo de metro por segundo para quilômetro por hora? Eu multiplico por 3,6. 6 vezes 3,6 vai dar 21,6 quilômetros por hora. Ops, quase não coube aqui no papel. 21,6 quilômetros por hora, que é a letra C. Show! Vamos para a questão 8. Uma criança está em um carrossel, em um parque de diversões. Este brinquedo descreve um movimento circular com intervalo de tempo regular, ou seja, uma velocidade constante. A força resultante que atua sobre a criança é nula, é oblíqua. A velocidade do carrossel é paralela à velocidade do carrossel, está direcionada para fora do brinquedo, está direcionado para o centro do brinquedo. Vamos observar esse carrossel de cima, né? Com um círculo. A criança, ela tá aqui, depois tá aqui, tá girando, né? Aqui diz intervalo de tempo regular, tá girando com velocidade constante. A velocidade dela tá para cá, depois para cá, e assim sucessivamente. A gente sabe que o movimento circular para onde está minha força resultante? Tá para o centro. Tá na direção da aceleração centrípeta. Quando tem uma velocidade constante, né? Se for uma velocidade que vai variando, se tiver uma aceleração, a força resultante vai ser um pouquinho diferente. Então, a força centrípeta vai ser apenas uma componente que aponta para o centro dessa força, ok? Mas aqui no nosso caso não é isso, a gente está lidando com uma velocidade constante. Então, aponta para o centro, que é a letra E. Vamos então para a questão 9. Na figura, os blocos A e B, com massas iguais a 5 e 20 kg, respectivamente, são ligados por meio de um cordão inextensível. Vou anotar aqui as massas, né? A massa do corpo A, 5 kg. A massa do corpo B, 20 kg. Desprezando as massas do cordão e da roldana e qualquer tipo de atrito,
a aceleração do corpo A em metros por segundo é igual a... Gente, a aceleração desse corpo A, ele vai ser a aceleração desse sistema. Como eles estão ligados por um fio inextensível, eles vão ter a mesma aceleração e a mesma atração, tá bom? Show! Agora, para a gente entender melhor o que está acontecendo, vamos analisar as forças que estão agindo nesses dois corpos, ok? Vou botar aqui o corpo B. No corpo B, a gente tem agindo a normal, o peso de B e a tração, né, que está puxando ele aqui para fora. A gente sabe que esse corpo não subiu nem desceu, então a normal anulou o peso. Ok. Então, a força resultante sobre o corpo B vai ser sua própria tração, certo? Show! Então, a gente sabe que a força resultante vai ser igual à tração. A gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração, que eu botei na massa de B porque é do corpo B, vai ser igual a tração. Então, a gente sabe que a tração vai ser igual a 20 vezes A, 20A. Tá bom, a gente ficou aqui com uma letrinha, mas vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Vamos agora analisar o corpo A, né, que é quem a gente está interessado, mas na real a gente sabe que a aceleração dos dois vai ser a mesma. Ok, se aqui no corpo B a força resultante foi para cá, ele acelera para cá, correto? Então esse sistema está com uma aceleração para cá. Vamos acompanhando aqui, ó. Se esse fio, esse corpo está acelerando para lá, esse corpo vai estar acelerando para cá. Então aqui o corpo A está acelerando aqui para baixo. Se o corpo A está acelerando para baixo, quer dizer que a força resultante dele é aqui para baixo. E se a força resultante é para baixo, é porque o peso tem que ser maior que a tração, né? Se a tração fosse maior que o peso, ele estava subindo e não descendo. Então, no corpo A, a gente sabe que a força resultante vai ser o peso menos a tração. A gente sabe que força resultante vai ser a massa de A vezes a aceleração. O peso é a massa vezes a gravidade, menos a atração. A massa de A é 5, aí vai ficar 5 vezes A. Aqui a massa é 5, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então aqui a gente tem um 50, menos a atração. Poxa, fiquei com duas incógnitas, porque aqui, ó, é a aceleração que eu quero saber. Então, ok, ela ser uma incógnita. Mas eu ainda precisava saber quem era a tração. Queridos, como aqui eles estão ligados por um fio inextensivo, quer dizer que a tração em todos os pontos é a mesma. Ah, então a tração de A é igual à tração de B. A gente sabe que a tração de B é 20 vezes a aceleração, né? 20 vezes A. Então é só eu substituir aqui. Eu vou ter que 5A é igual a 50 menos 20A. Então aqui eu fiquei com as mesmas letras. Então posso resolver isso aqui como uma equaçãozinha do primeiro grau simples. Isso aqui tá diminuindo, né? Tá subtraindo, passo para o outro lado somando. Então, eu vou ficar com 20 mais 5A, vai ficar 25A é igual a 50. Então, a aceleração vai ser igual a 50 dividido por 25. Isso vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Um pouquinho apertado, mas deu certo. Aqui, letra B. Essa questão também está naquela lista que eu fiz a resolução detalhada. Caso vocês queiram dar uma olhada, lá está um pouquinho mais explicadinho. Queridos, vamos lá. Última questão. A força de atrito é uma força que depende do contato entre corpos. Pode ser definida como uma força de oposição à tendência de deslocamento dos corpos e é gerada devido à regularidade entre duas superfícies em contato. Na figura, as setas representam forças que atuam no corpo e o ponto ampliado representa a regularidade que existe entre as duas superfícies. Na figura, os vetores que representam forças que provocam deslocamento e o atrito são, respectivamente... Queridos, vamos lá. A força de atrito, como o enunciado falou, é uma força de oposição à tendência do deslocamento. E o atrito também é uma força que ela atua paralela à superfície. Então, o que acontece? Aqui, essas duas forças, elas são perpendiculares à superfície, né? Estão fazendo 90 graus. Essas duas forças aqui são as únicas que são perpendiculares à superfície.
Então, às vezes, a gente nem precisa fazer uma análise tão profunda. Essas forças aqui, uma representa o deslocamento e a outra representa a força de atrito. Então é isso. A única opção que representa esses pares é a letra A. Então aqui vai ser a letra A. É claro que aprofundando mais um pouquinho, a gente pode entender que a força que está empurrando esse corpo para o centro da Terra vai ser a força-peso, e essa força aqui que realiza 90 graus com a superfície é a normal, né? Quando a gente está aqui numa superfície plana, a normal e o peso se anulam. Então, realmente, essas forças aqui, uma estaria gerando deslocamento, seria a força resultante, e a outra, contrária a ela, seria a força de atrito. Então é isso, pessoal. Façam essa lista com cuidado, venham, tirem dúvidas no WhatsApp, no grupo, no e-mail. Estou à disposição de vocês, tá bom? Bons estudos.